és o motivo, Senhor, da nossa alegria. Tu és o motivo da nossa alegria. Nós te amamos, Senhor. Nós nos rendemos diante da tua grandeza, diante da tua majestade. Tu és tudo que nós temos, Senhor. Nada do que nós temos nessa vida se compara a ti, Jesus. Nada do que nós podemos ter, do que nós podemos conquistar aqui nessa terra, se compara à tua presença. Obrigado, Jesus, pelo teu amor que foi derramado nos nossos corações. O Senhor nos libertou, o Senhor nos transformou. O Senhor nos deu vida e vida em abundância. Obrigado, Espírito Santo, porque tu habita dentro de nós. Os nossos passos são direcionados por ti. A cada manhã, Senhor, o Senhor está conosco. Aleluia, no nosso levantar, nas nossas decisões. Obrigado, Jesus. Oh, nós te adoramos, Senhor. Bendito é o teu nome. A unção dele está sobre esse lugar. Obrigado, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Desde a antiguidade não se ouviu e nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós confiamos em ti, Jesus. Nós confiamos em ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você se alegra com isso, meu irmão? Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui para festejar. Aleluia. A ressurreição de Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Para que você tivesse vida. Aleluia. Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Realmente, queridos, é um motivo de muita alegria, né? Quando nós nos reunimos para cultuarmos ao Senhor. Hoje nós vamos ter um momento especial. É um momento que nós fazemos em memória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Todos os cultos são importantes, mas tem cultos, né, que trazem à memória coisas que são fundamentais para a nossa vida cristã. E a Santa Ceia é um desses cultos. Amém? Então crie expectativas. Deus vai mexer com você hoje. Amém? Glória a Deus. Queria saber quem as pessoas que fizeram aniversário essa semana, ou estão fazendo aniversário hoje, aniversário de nascimento ou de casamento. Se você fez essa semana, vem aqui, nós vamos orar por você. Ninguém? Tá vendo o irmão ali? O Danilão está fazendo aniversário hoje. Amém? Glória a Deus. Está vendo mais uma irmã ali? Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelos nossos irmãos. Pai, nós te agradecemos pela vida dos nossos queridos irmãos. Nós declaramos, Senhor, um ano sobrenatural se manifestando na vida deles, Pai. Coisas que estavam travadas até aqui, nós declaramos sendo destravadas agora. Nós declaramos um ano de crescimento, de avanço em todas as áreas da vida dele, Pai. Que a tua mão poderosa esteja sobre ele, guiando e direcionando em todas as decisões que ele for tomar, Pai. Nós te agradecemos pela vida deles e declaramos que vai ser sobrenatural em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas. Nossos irmãos, recebendo aí os presentes da nossa igreja. Glória a Deus. Vamos de Verbo News? De janeiro, culto de ceia, e está começando o primeiro Verbo News de 2024. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada.
Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos grupos. Já na quinta, nós realizaremos a Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus com uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga alguém com você. E para você que é empresário, empreendedor, profissional liberal, autônomo ou que deseja abrir o seu próprio negócio, prepare-se! Nesse sábado, dia 13 de janeiro, teremos Visionários, uma reunião para empreendedores de sucesso. Essa é uma oportunidade única para você fazer network e receber chaves poderosas para o seu negócio. Venha e traga um parceiro de negócio com você. Para mim, o Rema significa mudança de vida. É bem comum vocês ouvirem graduados do Rema falando isso, mas é impossível você ouvir sobre o caráter de Deus, Cristo aquele que cura, e não falar a respeito de mudança de vida. O Rema para mim representou um divisor de águas. Logo no início, eu fui acometido pelo Covid na segunda contaminação e isso foi um problema muito sério. Eu pensei em desistir e, movido e incentivado por tantos, eu resolvi continuar. O Rema representa para mim um grande poder que o Senhor tem feito na minha vida e eu creio que Ele irá fazer na sua também. O Rema ele foi um divisor de águas na minha vida e transformou a forma como eu via a palavra. Porque no Rema muitas vezes a gente aprende coisas que lendo a Bíblia a gente não conseguiria ver. Ao longo do tempo, eu padecia de uma doença, de uma dor de cabeça que não passava, era muito constante. E aí isso durou mais de 5 anos. É algo que eu não sabia, que eu não entendia na palavra, que tinha cura. Tenho certeza que o Rema é o principal motivo de eu ter uma base tão sólida para enfrentar as diversidades do dia a dia, principalmente na universidade, que a gente sabe que é um ambiente bem perigoso. Um dos primeiros obstáculos que eu tive que superar para estar aqui foi o cansaço. Eu durmo muito cedo e acordo muito cedo, então estar aqui todo dia aprendendo, me alimentando dessa palavra, que depois acabou consequentemente influenciando na minha vida profissional, na minha vida familiar, é algo que é inexplicável. Eu incentivo você também a fazer parte desse treinamento e saber que esse poder ele vai lhe curar assim como ele me curou. Agora é a sua vez de experimentar o poder dessa palavra nos seus negócios. Venha você também experimentar o poder da palavra na sua vida e ter sua mente transformada, assim como a minha e de várias pessoas já foram transformadas nessa escola maravilhosa. Assim como eles foram impactados com o que aprenderam no Rema, agora é a sua vez de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e ter a sua vida transformada pela palavra. As matrículas para a turma desse ano já estão abertas. Exclusivamente nesse mês de janeiro, nós estamos com um desconto de 15% na matrícula. Aproveite e faça a sua! A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está fazendo nessa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Edifique o Seu Fundamento, do autor Rick Renner. Você sabe que durante a construção de um prédio, se a fundação for construída de forma errada, o prédio poderá até ter uma boa aparência, mas sempre terá problemas e possivelmente nunca cumprirá o propósito para o qual foi construído. O mesmo princípio se aplica quando você constrói a sua vida em Cristo. Neste livro, você vai aprender fundamentos sólidos e estáveis para estruturar a sua vida e cumprir o propósito para o qual foi criado. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui,
mas você pode continuar conectado com a nossa igreja através das redes sociais. Tenha uma semana maravilhosa e até mais! Interdenominacional, amém? Glória a Deus. Que tem abençoado a vida de milhares de pessoas, né? No Brasil e no mundo, pessoas têm sido impactadas com essa palavra, a palavra da fé. Se você ainda não conhece o Rema, você tem a oportunidade, nós estamos com as matrículas abertas, certamente nós vamos ter aulas demonstrativas, você pode ver alguma coisa na internet, ou seja, se você conversar com alguém que está aí do seu lado, que já fez o Rema, você vai ter um testemunho de que a vida dessa pessoa é uma antes e uma depois de fazer o Rema. Eu mesmo, quando fiz o Rema, eu cheguei no Rema cheio de limitações, né? Pensava de algumas formas um pouco equivocadas com relação ao que a palavra de Deus diz, mas à medida que a palavra foi entrando, eu ouvi pela primeira vez e aí vem aquele impacto, porque você vem de uma cultura, né? De alguns pensamentos, de algumas linhas de entendimento da palavra, mas quando a palavra começa a entrar e o Espírito Santo ele vai transformando e mostrando que aquilo que está sendo ministrado é a verdade, nós vamos crescendo. E eu tenho esse testemunho para dar para vocês. A minha vida é uma antes e uma depois do Rema. Amém? Então faça o Rema, faça a sua matrícula. Nós estamos com 15% de descontos. Amém? É uma excelente oportunidade de você ter a sua vida transformada. Não só a sua vida, mas a vida da sua família, a vida das pessoas que estão próximas de você, através da palavra de Deus. Amém? Não é a escola que vai mudar a sua vida, mas é a palavra que é ministrada nessa escola que vai mudar a sua vida. Amém? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. E se nós nos submetemos a essa palavra, ela funciona na nossa vida. Amém, queridos? Queria falar também a respeito dos visionários, né, que nós vamos ter no próximo sábado. Esse Visionários realmente está demais, né? Nós temos aí o Misael e o Laércio à frente desse departamento. Tem sido uma grande bênção para a nossa igreja, para os empresários. Se você é um empresário, né, que já está atuando no mercado, sua empresa está uma bênção, vem aqui, você vai continuar recebendo instruções, né, testemunhos, coisas boas para que você possa acrescentar aquilo que você já está fazendo. Se você está quebrado mesmo, se a sua empresa não está dando lucro, está cheio de problema, vem aqui, você vai receber grandes coisas da parte de Deus, né? A experiência desses grandes homens de Deus que já trabalham com isso, são empresários de sucesso, são homens que fazem o negócio acontecer e você tem a oportunidade de estar aqui e aprender com quem sabe fazer o negócio. Amém? Então, venha para o nosso Visionários que vai ser no próximo sábado. Amém? Queria saber as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Você nunca veio, a Igreja Verbo da Vida Teresina está aqui nos visitando. Levanta sua mão que eu quero conhecer você. Temos alguém? Temos duas mãozinhas lá. Daqui eu consigo ver você muito bem, mas eu gostaria de pedir que você ficasse de pé para que a nossa igreja conhecesse vocês. Vocês estão próximos aí, já sabem o que fazer. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. Se você já congrega em alguma igreja, mande um abraço para o seu pastor, para a sua liderança. Mas se você não congrega em alguma igreja, venha congregar conosco. Essa aqui é uma igreja abençoada, com certeza vai impactar a sua vida e a vida da sua família. Amém? No final do culto, eu ou o ministro da noite vai voltar aqui e vai sinalizar para você para uma sala que nós temos aqui, uma sala VIP, né, para que nós possamos te receber de uma forma mais aproximada, né, ter aquele contato mais próximo. O nosso departamento aqui vai ter uma conversa mais próxima, conversar com você, você vai receber o presente, né, da nossa igreja, vai ser uma grande bênção. Essa coisa rápida, né, 5 minutinhos ali, só para a gente ter um contato mais próximo com você. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Eles abrem aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7. No versículo 8. Amém? Hebreus 7:8 diz assim: aqui na verdade recebem dízimos homens que morrem, mas ali os recebe aquele que testifica que vive. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto que o autor de Hebreus está escrevendo está mostrando que o fato de nós dizimarmos ao Senhor e de ofertarmos, ou de qualquer coisa que relaciona o dinheiro, né, ao reino de Deus, não é algo simplesmente mecânico.
Amém? Não é somente o fato de você fazer uma doação, como nós fazemos para alguém que está na rua pedindo ali uma ajuda, um prato de comida, ou uma família que você conhece que está precisando, está numa necessidade ali, você vai lá e ajuda, né, de alguma forma. Isso, para Deus, tem um significado. Amém? Quando nós dizimamos e ofertamos ao Senhor, ou quando nós damos oferta, né, para um amigo ou para alguém que está precisando, isso tem uma conotação espiritual. Amém? O fato de nós doarmos o que é nosso para alguém, compartilharmos o que nós temos com alguma pessoa, isso tem uma conotação espiritual. Amém? Então, dizimar, diga assim, dizimar e ofertar é algo de Deus. Quando nós falamos de dízimos e oferta, e a nossa igreja fala bastante a respeito disso, não quer dizer que nós queremos tirar o seu dinheiro. Amém? Não quer dizer que nós queremos que você pegue aí, abra sua carteira e dê tudo, que não tem nada a ver com isso. Nós estamos ensinando princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus a respeito de dar, de liberalidade. Amém? E aqui nós vemos que quando ele está dizendo, ó, aqui recebem os homens que morrem, mas ali recebe aquele que testifica que vive. Ou seja, no momento em que nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui, esse dinheiro, ele não vai chegar lá no céu. Amém? Vocês concordam comigo? Esse dinheiro vai ser usado para as despesas normais da igreja. Mas espiritualmente, você está ativando um princípio que foi estabelecido por Deus. Nós estamos pegando do nosso trabalho, do nosso esforço, daquilo que é nosso, e estamos dizendo, Deus está aqui. Eu quero honrar você com aquilo que eu tenho. É meu, mas eu quero honrar você. Aí você tira 10% do que você tem e dá o seu dízimo, e você tira aquilo que vem no seu coração e dá a sua oferta. E isso está tendo uma conotação espiritual. Isso fica bem claro em alguns textos, mas tem um texto que fala a respeito disso. Quando Cornélio, que era um homem temente a Deus, ele não era judeu, não era cristão ainda, mas era um homem que era temente a Deus, ele conhecia a cultura dos judeus e ele se afeiçoava muito ao Deus de Israel, ele queria conhecer, ele era um homem que tinha um coração temente, que queria se aproximar cada vez mais de Deus. A Bíblia diz que esse homem um dia, ele estava 3 da tarde, estava orando e jejuando. E aí já veio um puxão de orelha para nós, porque um cara que não era nem crente, 3 horas da tarde, estava orando e jejuando, e às vezes a gente nem ora e nem jejua nem um pouquinho, né? Mas aquele homem estava naquela intensa busca por Deus, ele queria conhecer Deus, embora ele não soubesse de uma forma mais pontual quem era esse Deus, mas ele já ouvia certamente falar a respeito daquilo que Deus tinha feito em Israel. E a Bíblia diz que 3 horas da tarde se apresenta um anjo diante dele, o anjo do Senhor se apresenta àquele homem e diz, Cornélio. Eu posso imaginar o espanto daquele homem. Nós entendemos, porque nós vemos na Bíblia que os anjos, ele têm um aspecto diferenciado, né? Geralmente brilham, geralmente são labaredas de fogo, não sei, mas certamente ele tomou um espanto quando aquele anjo apareceu ali e falou com ele. E o anjo fala uma coisa muito interessante, diz, Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações estão diante de Deus. Isso quer dizer que quando nós oramos, as nossas orações, elas não são jogadas aqui, não ficam aqui mesmo, elas estão diante de Deus. E quando nós ofertamos, porque aqui ele está falando a respeito de esmola que Cornélio fazia ali para o povo judeu mesmo, mas ele estava de alguma forma contribuindo com alguém, estava abençoando a vida de alguém. E de qualquer forma, queridos, quando nós doamos com um coração cheio de amor, nós estamos contribuindo com o reino de Deus. Quando nós ajudamos os pobres, quando nós dizimamos e ofertamos, quando nós fazemos alguma coisa relacionada ao dinheiro, isso tem, como eu falei inicialmente, uma conotação espiritual. E isso quer dizer que os nossos dízimos, quando nós lemos aqui em Hebreus, eles estão sendo recebidos lá, pelo Senhor. Então, queridos, quando você for dar o seu dízimo e a sua oferta, não vem aqui só com o fato de pegar um dinheiro aí que você tem, aquele dinheiro surrado ali de não sei quantos anos, botar no envelope e entregar aqui. Se isso é o que você tem, isso realmente significa alguma coisa para você, amém, vai ser bênção para você. Mas se for só o fato de você pegar qualquer quantia ou qualquer coisa que você acha que, eu vou lá só para botar um dinheiro, não faça isso. Você vai perder só o seu dinheiro. Porque quando nós ofertamos ao Senhor, nós precisamos estar entendendo o que nós estamos fazendo. É algo espiritual. Eu estou mexendo com o reino do Espírito quando eu oferto e quando eu dizimo.
Deus está recebendo no céu o seu dízimo e a sua oferta. Não o dinheiro que está sendo colocado aqui, mas o seu sacrifício. Amém? Mas o seu coração generoso. Amém? E a Bíblia fala que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, vamos fazer isso com alegria nessa noite. Separe aí o seu dízimo, a sua oferta. Se você vai fazer através dos meios eletrônicos de Pix, nós temos aqui atrás a chave Pix. Amém? Se você quer fazer através do cartão os cartões, nós temos lá atrás as maquinetas. Não falta formas, né, para nós dizimarmos e ofertarmos. Se você está assistindo aí pelo YouTube, nós temos aí o QR Code que você pode utilizar para fazer o seu dízimo ou a sua oferta. Amém? Não faltam formas de nós contribuirmos com a obra do Senhor e que nós realmente doarmos a Deus aquilo que nós temos, não só de forma mecânica, mas com o nosso coração, porque é isso que Ele recebe. Amém? Quando nós damos ao Senhor com alegria. Você separou o seu dízimo, a sua oferta? Levanta aí, se você vai fazer através de meios eletrônicos, levanta sua mão. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de dizimar e ofertar na Tua casa. Nós sabemos, Senhor, que se nós temos alguma coisa, é porque o Senhor fez chegar nas nossas mãos. Porque tudo que temos vem do Senhor. É a Tua mão que está sobre as nossas vidas. É a Tua bênção que está sobre nós, que nos faz prosperar nos nossos caminhos, no nosso trabalho, em tudo que nós fazemos. E nós queremos honrar o Senhor nessa noite, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, com o nosso coração cheio de alegria. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Venha dar o seu dízimo e a sua oferta com alegria. Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Este é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Antes de acontecer. Aleluia. Senhor. Entronizado e exaltado, digno de honra é Jesus, Cordeiro Santo, sacerdote, é o meu Senhor cheio de amor. Deus te ungiu com óleo de alegria, tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Te amamos, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. No meu coração há uma música de amor. Oh Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, tão lindo tu és, cheio de sabedoria. Te conheci, um novo dia nasceu para mim. Oh,
Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão poderoso. Obrigado por essa reunião dos santos. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós. Obrigado por Jesus que mudou a nossa eternidade para sempre, Pai. Nós estamos aqui para Te entregar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas palavras. O Senhor é digno, Pai, do nosso amor, da nossa entrega. E nós fazemos isso, Pai, com toda a nossa consideração ao Senhor. Nós fazemos isso com todo o nosso amor. Nós Te honramos, nós Te louvamos. O Senhor é a razão da nossa vida. O Senhor é o autor da nossa vida, Pai. Oh, aleluia. Você pode falar com o Senhor? Você pode se conectar com as coisas espirituais? Ei, nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito. E nós não podemos ficar conectados somente nas coisas que nós vemos, somente nas coisas que de repente você nem está vendo, você está precisando. E às vezes os seus olhos podem estar somente nisso todo o tempo. Mas você precisa se conectar com as coisas do Espírito. Nós precisamos nos conectar com aquilo que de fato é real. Esquece aquilo que ficou lá fora e se conecta com esse ambiente. A unção sempre estará disponível, mas você precisa pegar. Você precisa estar pronto para receber. A palavra diz que enquanto Jesus ministrava, a palavra nem diz que Ele estava ministrando sobre cura. A Bíblia diz que enquanto Ele ministrava, havia ali poder para curar. Enquanto eu estiver ministrando aqui essa noite, a palavra de Deus, haverá poder para curar. Talvez não seja exatamente no corpo físico, mas pode ser algo na alma. Há poder para curar. Você só precisa receber, porque quem disponibilizou isso foi o nosso Pai. Aleluia. Quem disponibilizou isso foi o seu Pai. Está disponível, mas você precisa crer e receber. Não deixe esse ambiente passar desapercebido diante de você. Se conecta com as coisas do Espírito. Pai, muito obrigado. Esse tempo é seu. Nós estamos aqui com o nosso coração pronto. Nós estamos aqui para receber do Senhor, sabendo que nós somos seres espirituais, seres eternos. O que morre é o corpo físico, mas nós somos um espírito, eternos, criados pelo Senhor, a sua imagem, a sua semelhança. Nós estamos aqui para perceber e para receber coisas no Espírito, para nós vivermos enquanto nós estivermos aqui. Conectados contigo, com a tua unção, com a tua palavra, e vivendo tudo aquilo que o Senhor propôs para as nossas vidas, antes mesmo de nascermos. Obrigado por esse tempo, obrigado por cada irmão que está aqui. E por cada família que eles representam. Eu declaro em nome de Jesus, nós sairemos daqui diferentes. Nós sairemos daqui diferentes, acrescentados e edificados pela Tua palavra, olhos iluminados para que possa ver, mudança acontecendo hoje, na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus pela palavra, graças a Deus pela unção, e graças a Deus por cada um de vocês. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha, você escolheu o melhor lugar para estar. Gente, muito obrigado. Nós escolhemos o melhor lugar para estarmos essa noite.
recebendo do Senhor, da sua palavra, a Bíblia fala sobre uma edificação. Uma edificação é uma construção. Diga assim, eu estou em construção. A palavra está formulando coisas em nós. Por isso a palavra vai dizer que nós precisamos congregar. Porque à medida que nós estamos congregando, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, estamos sendo edificados pela palavra. De fato, não pode ser, o aprendizado da palavra não pode ser somente aqui. Nós precisamos entender, e eu vou falar essa noite sobre estarmos conscientes das coisas espirituais. Diga assim, eu sou um espírito. Tenho uma alma e habito nesse corpo. Mas eu sou um espírito. Nós somos aquilo que é eterno. O espírito não morre. Então nós precisamos alimentar esse espírito. Não pode ser somente aqui. Quando nós estamos aqui, nós nos encontramos para nós nos incendiarmos, aprendermos uns com os outros, levantarmos uns aos outros. Mas nós precisamos nos encher lá fora. Aqui nós vamos muitas vezes nos reabastecermos. Mas em casa a gente precisa ter um tempo com o Senhor. Nós fomos criados por Ele para esse lugar de comunhão, de aprendizado, de vivência, de relacionamento com Ele. A gente vê isso lá em Gênesis, quando o Senhor cria o homem, e o Senhor coloca o homem em um lugar, e o homem entra em um nível de desobediência, e ele quebra aquela aliança com o Senhor. E aí quando o Senhor vai até o homem, depois dele ter errado, o Senhor pergunta a ele, onde estás? É porque ele saiu do lugar. Um lugar de comunhão, um lugar de aliança, um lugar de proximidade. E ele foi para um lugar de desobediência. Então eu preciso ter uma consciência, eu sou um espírito e eu nasci para ter comunhão com o Senhor. Eu não posso estar ligado apenas nas coisas naturais. Ei, nós estamos no ano da frutificação. E a gente precisa pegar essa palavra. Nós não podemos nos permitir estar desapercebidos com isso. Qual é a palavra para esse ano? O ano da frutificação. Não vai frutificar. Porque você não decide pegar. Mas quando nós decidimos viver essas coisas, recebo isso pelo Espírito. Eu quero isso para mim. Eu quero colher de coisas que eu já plantei há tanto tempo. Eu quero colher coisas que eu vou plantar agora, mas quero colher dentro do próprio ano. É uma decisão do nosso coração. De crer, de pegar aquilo. Uma vida de fé. Uma vida consciente das coisas espirituais. Eu não posso me permitir estar distante disso. E também não posso me conectar apenas com coisas naturais. As coisas naturais são muito boas. E essas coisas naturais, o dinheiro, o carro, as casas, precisam estar conosco. Porque nós vamos precisar dessas coisas para essa vida. E o Senhor morreu naquela cruz, não foi para você estar em falta. Então nós podemos chamar a existência, essas coisas devem estar na sua mão, não na mão do traficante. Nós precisamos desfrutar dessas coisas. E é por isso também que nós trabalhamos. Porque existe uma parte que é nossa, uma força do nosso braço. O Senhor fala sobre isso lá em Deuteronômio, capítulo 8. Ele diz, olha, você vai trabalhar, as coisas vão acontecer. Vocês vão morar em boas casas, vão ter isso, vão ter aquilo outro, vão estar fartos, está tudo certo. Eu preciso entender, Deus não tem problema com nada natural. Ele já estava falando sobre isso lá. Ele disse agora, quando você estiver satisfeito, lembra de mim, hein? Porque foi eu que te dei força. O apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz, é Ele que dá ao homem o fôlego, a vida, supre as necessidades. E Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que é o nosso Pai, Ele não supre apenas necessidades. A Bíblia nos ensina que Ele realiza desejos do nosso coração. Está tudo certo. As coisas naturais, está tudo certo. Precisa estar na sua mão. Mas nós não podemos nos conectar somente com as coisas naturais. Eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Diga, eu não vou me conectar
apenas com as coisas naturais. O tempo que nós temos para viver aqui é mais ou menos 100 anos. Como eu vou me conectar só com essas coisas? A Bíblia, quando fala sobre riqueza, ela fala sobre riquezas que são daqui e riquezas que são de lá. Ah, então existem riquezas lá? Eu tenho que aprender sobre elas. Eu não posso ficar com os meus olhos só no natural. O apóstolo Paulo diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. A Bíblia diz, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Eu não posso me prender somente nas coisas naturais. E ele diz, olha, se restringe apenas a esta vida, então tem outra vida. Do mesmo modo que quando a palavra fala e nos ensina sobre a riqueza, e fala sobre uma outra riqueza, aquela que a ferrugem não corrói, que a traça não come. Lembra desse texto? Então tem outra riqueza. E se eu sei que sou um espírito, eu preciso me conectar, aprender sobre essas coisas. Eu preciso me tornar curioso em saber sobre isso. Mas se tudo o que eu sei é sobre o meu time de futebol, é sobre o meu trabalho, é sobre a minha família aqui, é sobre a minha própria vida, será se tudo que nós esperamos no Senhor é para cá? Tudo que Ele pode nos dar é para cá? O apóstolo Paulo diz, então somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe, irmãos, tudo que nós temos para viver aqui, nós precisamos saber, está tudo bem. O Senhor mesmo disponibilizou para isso. A Bíblia diz que Ele é o dono de todo ouro e prata. Ele não tem problema nenhum com isso. Mas eu preciso saber, existe mais do Senhor. E tudo que foi manifesto aqui, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, nos ensina sobre isso. Tudo que nós estamos vendo veio do invisível. Hebreus, capítulo 11, versículo 3, se você quiser abrir, diz assim, pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Você está vendo essa cadeira? Ela veio do que não se vê. Mas houve uma ideia na cabeça de um homem. A cadeira tem um determinado propósito, mas a Bíblia está nos ensinando. O que você está vendo? Pronto, veio do invisível. O que você precisa? Pode vir do invisível. Qual o propósito disso que você não está vendo? Um dia essa cadeira não existiu. Mas alguém pensou, há um propósito para isso, eu posso colocar 4 pés e ela nasceu, surgiu. Mas a Bíblia está dizendo, você está vendo? Tudo que se pode ver veio do invisível. Então o que você precisa? Fica tranquilo. Decida viver um estilo de vida por fé, crendo no que esse versículo está dizendo. Há uma necessidade na minha vida, eu decido crer. Porque no reino do Espírito, nas regiões celestes, eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Então eu posso crer, chamar e vai se manifestar. É um estilo de vida, nós vamos viver assim. Mas eu não vou me importar somente com essas coisas, eu preciso aprender sobre as coisas espirituais. Eu queria que você abrisse lá em 2 Reis, e eu queria trazer esse entendimento para você dessas coisas espirituais, mesmo aquilo que eu não estou vendo naquele exato momento, mas nós vamos ver aqui uma situação muito interessante que nos ensina tantas coisas. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, você vai ver uma história que aconteceu com o profeta Eliseu. A situação é que havia ali uma situação de guerra, um contexto de guerra, e o rei da Síria marcava pontos. Eu vou colocar uma equipe ali. Uma equipe que estava guerreando contra o exército de Israel. Ele diz, nós vamos marcar uma emboscada no lugar tal. E nós vamos marcar uma outra no lugar tal. Mas só que o Senhor comunicava ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu comunicava ao rei de Israel. E aí eles se antecipavam
e guardava aquele lugar específico. E o texto aqui está dizendo, você pode ler em casa, do 8 em diante, o texto vai dizer que isso não aconteceu nenhuma e nem duas vezes. Ou seja, foram várias vezes. E aí o rei ficou zangado. Ele, rapaz, existe um traidor entre nós. Aí um dos seus homens disse, não. É um profeta que tem lá. E Deus comunica a ele até mesmo o que o Senhor diz no seu quarto. O Senhor informa a ele. E aí no versículo 15 você vê algo. Porque esse rei da Síria ficou, então nós vamos mandar buscar esse profeta. E aí no versículo 15 você vê isso. Diz que no dia seguinte Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade, com cavalos e carros de guerra. Para buscar um homem, esse tanto de gente. Aí está dizendo que foi esse monte de gente para buscar. Tem carros, tem cavalos. Aí cercou a cidade. Aí o moço de Eliseu, que é o servo dele, disse assim, ai meu senhor, ficou apavorado. O que é que nós vamos fazer agora? Lá está cheio de gente. Aí Eliseu disse para ele, se acalma rapaz, não fique com medo não. Mas ele ficou apavorado. Eu imagino que ele estava saindo ali para comprar alguma coisa, para comprar um pão, de manhãzinha cedo. E aí ele volta, está cheio de homem, de cavalo, de carro, vieram nos buscar. Aí Eliseu disse para ele, fica tranquilo. Mas ele continuou apavorado. Aí Eliseu ora para que o Senhor abrisse os olhos dele. Porque Eliseu estava tranquilo, consciente. Consciente das coisas espirituais. Ele disse, fica tranquilo. E aí o Senhor abre os olhos daquele moço, você vê isso no versículo 17. E aí ele pôde enxergar os cavalos e os carros em torno de Eliseu. Percebe que esses carros e esses cavalos não eram naturais? E é interessante porque a Bíblia não dá o nome para o moço. De repente esse moço sou eu e você. Sempre olhando para as coisas naturais. Nós só somos dois, lá tem um monte. Como é que eu vou ficar calmo? Esses caras vieram buscar a gente. Sabe, às vezes você tira o extrato da sua conta, como é que eu vou pagar? E aí você vai ficando com o que o extrato vai dizendo, você vai ficando com o que os exames dizem. E aquilo para você é a realidade completa. E às vezes o Espírito do Senhor está dizendo para você, ei, fica tranquilo. Mais são os recursos ao seu favor do que contra. Mas nós precisamos estar conectados por dentro. Use as ferramentas que o Senhor lhe deu. Aprenda sobre a oração em outras línguas. Eu não vou falar sobre isso agora, mas é uma ferramenta que o Senhor nos dá. A Bíblia nos ensina que o homem tem um espírito, e existe o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos um com Ele. Quando nós oramos em outras línguas, o espírito do homem está se comunicando com o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo diz que a nossa mente fica infrutífera. A minha mente não está entendendo, mas o ato de eu me crer para falar, disponibiliza isso no reino do Espírito. Há uma comunicação entre o Espírito de Deus e o meu espírito. Coisas estão sendo comunicadas. Aprenda sobre essa ferramenta. Porque existem momentos que nós vamos orar, em um momento de pressão, em um momento onde você olha e não vê uma solução, mas nós podemos orar em outras línguas. O apóstolo Paulo diz, ora bem quem ora assim. E aí eu não estou sabendo, mas coisas estão sendo conectadas no reino do Espírito, por meio da oração em outras línguas. Use as ferramentas que o Senhor lhes deu. E nós vamos crescendo nessas verdades. O apóstolo Paulo, falando sobre essa oração em outras línguas, ele diz assim, eu louvo a Deus porque eu falo, eu oro em outras línguas muito mais do que vocês. É importante isso. Eu queria até falar mais sobre isso, mas o tempo não vai nos permitir, então nós vamos seguir. Mas eu quero que você grave isso no seu coração. Isso é fundamental para o seu crescimento. Decida crer. Crer sobre isso. Amém, gente?
Então aquele menino estava desesperado. Mas houve ali um abrir dos olhos. E aqueles olhos também não eram os olhos naturais. Porque os olhos naturais ele já estava vendo. A mudança do natural não mudou, continuou os homens no mesmo lugar. Mas os olhos que foram abertos foram os olhos espirituais. Aqueles mesmos olhos que o apóstolo Paulo diz, eu oro por vocês. Para que os olhos espirituais sejam iluminados. Para que você veja. Existem olhos espirituais. Porque nós somos seres espirituais. Se desconecta um pouco do natural. Se desconecta um pouco do que você vê naturalmente falando. Fala com o Senhor, ora. Cria essa intimidade com Ele. Sabe, às vezes conhecimento talvez você já tenha muito. Mas às vezes falta revelação. E a revelação é na intimidade, é na proximidade, é no cuidado. É no zelo com a palavra. É como aquelas fotografias que hoje nem se vê mais. A gente tira aqui uma foto e imediatamente a gente já vê a foto. Mas antes não era assim. Aquelas fotos elas iam para um lugar secreto, escuro, reservado. E aí tinha todo aquele processo, demorava um pouco. E às vezes tirava aquilo ali dentro daquela solução, depois ia colocar em uma luz para secar, até que aquilo ficasse impregnado no papel. Existem coisas que precisam ficar impregnadas em mim e você. E está na palavra. É por isso que o Senhor disse a Josué, medita de dia e de noite. E às vezes nós estamos meditando só hoje, domingo à noite. E isso fala muito para mim e para você, da nossa conexão apenas com as coisas naturais. Mas só que Jesus não pode ser para mim e para você apenas uma programação do final de semana. Apenas uma programação da quinta-feira. Ou das terças no VC. Não. Precisa ser todo dia. Eu preciso de um lugar com o Senhor. Para eu falar com Ele. E a oração, se você... Não, é porque eu não sei. Não, é você conversar. Pai, eu preciso conversar com o Senhor. Aí você vai para um lugar reservado, aí você vai falar com o Senhor. Fale as suas demandas para Ele. Diga, Pai, eu não estou sabendo nem orar. E daqui a pouco eu vou falar sobre algo do Espírito Santo para você. Mas nós precisamos começar a nos conectar com as coisas do Espírito. E à medida que nós nos conectamos, nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo. Mas nós estamos nos disponibilizando para esse crescimento, para esse exercício. E às vezes nós estamos jogando a responsabilidade em Deus. Eu estou esperando Deus fazer. E Deus está olhando para você e está dizendo, eu estou esperando você fazer, eu já fiz. Eu já disponibilizei. Irmãos, Cristo morreu na cruz. E tantas coisas foram liberadas a partir do dia que você recebeu Jesus no seu coração. Um novo nascimento, aquilo que um homem na força do seu braço jamais conseguiria. Mas aquela mudança, aquela decisão que você tomou naquele dia mudou a sua eternidade, mas desde agora. Agora, naturalmente falando, nós já vamos provar disso. Mas o fato é que nós precisamos nos conectar com as coisas espirituais. Nós precisamos provar e entender que aquilo que Eliseu diz ao moço, fica tranquilo, rapaz. Senhor, abra os olhos dele. Às vezes existem pessoas que Deus levanta para nos orientar. Quando vem uma palavra para mim e para você e diz assim, ei, 2024 é o ano da frutificação. Ei, é alguém levantado pelo Senhor para abrir os seus olhos. Ei, pega essa palavra, é o ano da frutificação. E vai viver isso. Mas quando eu não pego, os olhos continuam fechados, conectados só no que não tem, no que eu não posso, no que eu não vou. É toda a arena que o diabo quer que você viva. A arena do natural. Porque no natural estão todas as nossas impossibilidades. Esse é o lugar que o diabo quer que você viva. A arena do natural. Porque nisso está aqui, eu só posso ir até aqui. Mas no reino do Espírito, há algo que nós podemos receber do Senhor para ir muito mais do que o natural nos possibilita. Amém. Eu quero que você saia daqui essa noite com essa visão. Eu não posso ficar mais só no natural. Talvez você tenha vivido até aqui assim. Mas não é essa a vontade de Deus.
Não foi isso que Ele preparou para mim, não foi isso que Ele preparou para você. Existe um crescimento no Senhor. Mas sem essa conexão não é possível. Eu preciso ter algo no meu coração. O Senhor nunca vai arrebentar uma porta para entrar. Nunca o Senhor vai arrebentar uma porta na minha vida para entrar. Um dia você recebeu Jesus e nas nossas vidas existem muitas áreas, mas cada uma das áreas você precisa dar acesso ao Senhor, dando acesso à sua palavra para que você possa provar de transformação. Aquilo que você resiste ao Senhor, não há mudança. Mas Ele está dizendo para você essa noite, está disponível, você só precisa querer. E isso é uma decisão do nosso coração. É você sair daqui todos os dias dizendo, eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. É como aquela lâmpada que está secando aquela fotografia para ela impregnar. É como Josué pegando a palavra de dia e de noite, até ela impregnar e ficar muito clara para mim. Eu sou um ser espiritual, eu sou um ser espiritual. Eu sou um espírito. Esse corpo sem o espírito não tem valor nenhum. Então eu sou um ser espiritual que o Senhor projetou para viver dias aqui. Nós precisamos viver esses dias, amém, gente? Amém. O próprio Espírito vai nos dar recursos para viver bem, para viver todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos entender o que é fé e o que é medo. Que o medo é fé do jeito errado. Lembra Jó? A Bíblia falando sobre ele diz, olha, aquilo que Jó mais temeu foi o que aconteceu. Então você percebe que o medo, a dúvida é fé, só que é tudo ao contrário. Não foi a fé do coração, como a palavra nos ensina. Não é a fé do tipo de Deus que Ele depositou no seu coração. Não, é o contrário. É como o diabo quer. É o que o diabo projeta. É medo, é dúvida. E à medida que o homem acata esse estilo de vida por medo, aí Jó disse, foi o que me veio. Então, quando o medo vier, eu preciso discernir, isso não é fé. Quando a dúvida vier, isso é contrário de fé. E aí, quando eu falo medo, quando eu falo dúvida, eu estou falando contra aquilo que de fato eu preciso. Se eu preciso de algo, eu preciso falar em concordância com aquilo que o reino de Deus está operando. Quando Jesus chega na sua cidade, Ele diz que não pode operar muitos milagres. No final do texto diz isso, por causa da incredulidade. A dúvida, mas esse não é Jesus? Aquele filho de Maria? De José, o carpinteiro? Desonra. Revela a incredulidade e fecha as portas, não pode operar. Existem áreas das nossas vidas que podem estar estagnadas por causa da desonra, por causa da incredulidade. Então eu preciso entender, há uma vida de fé para eu viver, não de medo. Eu preciso entender aquilo que o Senhor diz e o que eu posso desfrutar aqui. A gente vê lá, aqui no texto que fala sobre Eliseu, a gente vê sobre os anjos, sobre os carros ao redor de Eliseu. Essa é uma realidade para mim e para você, agora. A Bíblia diz lá em Salmos 34, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Está aí. Como estava ao redor de Eliseu. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, porque ao redor já está ocupado. Os anjos estão ao nosso redor nos guardando. Foram enviados pelo Senhor. Mas eu estou tão desconectado que eu entro e saio, vou entrar em casa com medo. Não, os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Eu não estou dizendo para você não andar com cuidado. Mas não fica alimentando aquele medo dentro de você. Eu ando com cuidado. Os anjos do Senhor estão me guardando. É uma consciência das coisas espirituais. Porque assim como estavam guardando Eliseu, estão nos guardando. Eliseu, um homem de Deus. Mas nós podemos perceber hoje, na nova aliança, que nós estamos em uma posição diferente. Filhos de Deus. Essa foi uma posição que Cristo conquistou para nós. Amém, gente? Amém. Existem demônios no reino espiritual. E a gente precisa saber disso. Mas saber disso não para a gente ficar com medo.
a gente precisa saber que eles foram destronados, eles foram derrotados por Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus. Então eles estão debaixo dos nossos pés, assim como estão debaixo dos pés de Jesus. A obediência de Jesus levou Jesus a uma posição, assentado à destra de Deus, acima de todo principado e potestade. É a condição que nós estamos nele. Então eu preciso saber, há demônios no mundo espiritual, mas não é para você ficar com medo, não. Um espírito sempre vai obedecer o comando de um nome. Nós vamos falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós precisamos considerar esse nome. Porque até mesmo nós precisamos nos sujeitar a esse nome. Tiago, falando sobre isso, lá em Tiago capítulo 4, ele diz, portanto, sujeitai-vos a Deus. Como eu vou fazer isso? A parte B desse versículo ela é muito mais conhecida. Porque fala sobre nós resistirmos ao diabo e ele fugir da gente. É muito mais conhecida a parte B. Mas qual é a parte A? Eu me sujeitar a Deus. Como eu vou me sujeitar a Deus? Me sujeitando à sua palavra. Considerando a sua palavra, crendo no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é uma verdade para mim. Então nós vamos começar a colocar a palavra para dentro. Por que nós não temos lido a Bíblia, mesmo que um pouco todos os dias? Porque talvez a gente não considere como deveria. Eu gosto dessas novas estações, o Senhor tem colocado isso no meu coração. Isso é divino. Essa coisa de nós encerrarmos uma etapa. Como uma virada de ano agora é uma oportunidade para nós recomeçarmos, carregarmos a bateria, ter essa visão de que eu vou começar diferente. Às vezes parece que, mas é o período que as pessoas fazem isso, fazem aquilo outro e depois nem terminam. Não, mas é uma oportunidade de nós fazermos diferente. É o Senhor nos dando essa oportunidade. Existem pessoas que começam e não terminam, sempre vai existir. Mas existe uma decisão no nosso coração de nós pegarmos para ir até o final. Eu vou mudar isso na minha vida a partir de agora. É uma oportunidade de Deus para nós. Assim como um aniversário. Celebre a sua data, porque é uma oportunidade de nós recomeçarmos coisas em nossas vidas. E de nós desfrutarmos de algo que de repente até ali a gente não desfrutou. É de Deus isso. É uma oportunidade que nós temos de dar um pontapé para nós seguirmos. E existe de fato, quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre uma posição que nós temos em Cristo Jesus. E realidades que Ele nos disponibiliza. Mas existe algo que é comportamental, somos nós que vamos precisar corresponder. O Evangelho sempre será isso. Essa coisa do Evangelho de só Deus fazendo, Deus operando, Deus fazendo, Deus vai prover, Deus vai realizar, e eu? E o meu corresponder com o Senhor? A Bíblia nos ensina sobre uma vida de santidade, a Bíblia nos ensina sobre um congregar, a Bíblia nos ensina sobre um dizimar, sobre um ofertar. Essa área eu não quero nem saber. Só aquilo que me convém. Mas quando a Bíblia diz sujeitai-vos a Deus, Ele está dizendo para mim, aprenda o que a palavra tem para dizer. E não o que você aprendeu lá fora, no Jornal Nacional, em algum outro lugar. Às vezes você aprendeu em meio a um familiar. E aí nós precisamos ter um coração humilde para dizer, eu preciso aprender o que a palavra diz. Eu preciso me sujeitar ao Senhor. Eu preciso aprender da palavra, eu preciso aprender de fato aquilo que Ele disponibilizou para mim. Nós precisamos congregar, mas eu não gosto de gente. Alguém me disse isso, eu não vou congregar mais não. É indo contra a palavra. E de repente você não sabia disso, mas você está sabendo hoje. Hebreus 10, 25 diz isso, congregue. Mas quando eu me levanto por dentro para dizer, eu não congrego, eu estou dizendo, eu não me sujeito a Deus. Quando a Bíblia diz, perdoe, ame. E aí você nunca tem um coração disponível para perdoar. Há 20 anos, há 30 anos, carregando a mesma mágoa, carregando a mesma coisa. Mas a palavra está dizendo, ame. Esse amor não é algo que você vai produzir na força do próprio braço. É algo que o Senhor disponibilizou para você no dia que você nasceu de novo. Está aí. A capacidade de amar
como referência Jesus, uma capacidade de se entregar por alguém naquela cruz, alguém que nem merecia, que éramos eu e você. Veja que capacidade de amar. Foi essa capacidade, chamada amor, que ele deposita no nosso coração. E aí depois ele diz, agora é sua responsabilidade. Veja, a parte da correspondência nossa. Agora é você quem vai amar, já está aí. O que não era possível, ele nos entrega. Agora, externar isso, não é ele quem vai fazer. Então não adianta nós orarmos para o Senhor, Senhor, me ajuda a perdoar. Ele está dizendo para você, já está aí a capacidade de você perdoar. O amor está aí. Aí é uma decisão minha e sua, arrancar aquilo e jogar fora. E é aquilo que a palavra chama de raiz de amargura. É aquilo que está lá dentro, escondido. Aconteceu há 1 ano atrás. E você está alimentando aquilo. Ele disse isso. Ele disse isso. Ele disse isso. Essa raiz está crescendo. Ele fez isso. Ele errou comigo. Ele errou comigo. É uma raiz de amargura. Procure uma maneira de você acertar isso. E isso é sujeitar-se a Deus. É dizer, Pai, eu amo a Tua palavra. E a Tua palavra diz isso. Eu creio nessa capacidade que o Senhor me deu de amar e de perdoar. Eu vou fazer conforme a Tua palavra está dizendo. Eu decido. Sabe, fé e crer na palavra de um modo geral não se move por aquilo que nós sentimos. Existem pessoas esperando, não, eu não senti ainda de perdoar. Talvez você nunca vá sentir. É uma decisão por causa de uma convicção no que a palavra diz. Todo o conceito de fé se baseia muito nessa convicção, nessa certeza. Então, se a Bíblia diz que Deus me habilitou, eu faço e ponto final. Porque eu confio no Senhor. Ei, sempre haverá da parte de Deus uma recompensa por aqueles que consideram a palavra. Ele diz, eu vou honrar aqueles que me honram. Jogue fora isso. Se sujeite à palavra de Deus e àquilo que Ele tem para você. A vida de desonra, decida jogar fora. Para viver aquilo que a palavra tem. Isso é ter consciência das coisas espirituais. Existem coisas espirituais que estão disponíveis, mas não são liberadas por causa do nosso comportamento. Mas eu estou em Cristo Jesus. E aí nós começamos a falar coisas, mas naquilo que cabe a mim eu não quero fazer. Se fosse assim, então Jesus tinha operado o milagre porque só era Ele, só dependia dEle, mas a Bíblia diz que Ele não pôde operar. Muitos milagres. Não depende só dEle. Ele nunca vai arrombar uma porta. Ele vai querer que o homem abra. Ele diz, eu estou à porta. Eu estou à porta. Se você abrir, existe uma condicional. Se você abrir. É uma decisão minha. Eu abro ou eu não abro. Isso é consciência das coisas espirituais. Existem coisas que estão disponíveis para nós vivermos aqui. Mas nós precisamos decidir. Passar por cima do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso coração orgulhoso. Ou da nossa mentalidade orgulhosa. Eu jogo isso fora. Eu estou há 20 anos carregando isso. Eu jogo fora. Me sujeitando ao Senhor. Aleluia. Eu queria ler alguns textos com vocês. E se você tiver a disponibilidade de anotar esses textos no seu celular, no seu caderno, não sei. Eu queria que você anotasse. Eu acho que esses textos são muito decisivos para nós. Para nós sairmos de uma condição de estarmos somente pensando nas coisas que são daqui, para nós pensarmos nas coisas que são espirituais. Eu vou citar e talvez eu leia rápido. Mas eu quero que você pegue. João capítulo 4, versículo 24. A Bíblia diz, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é o quê? Espírito. João capítulo 6, versículo 63. Diz assim, é o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O que a palavra é? Espírito. João 14, 17,
Diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive conosco e estará dentro de vós. O Espírito Santo é um Espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o quê? Um espírito. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. As bênçãos são espirituais. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefícios do que herdarão a salvação? Os anjos são o quê? Espíritos. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz: porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os demônios são espírito. Então, Deus é espírito, a palavra é espírito, o Espírito Santo é espírito, nós somos o espírito, as bênçãos são espirituais, os anjos são espírito, os demônios são espíritos. Como nós vamos viver conectados só nas coisas naturais? Uma consciência das coisas espirituais. Nós precisamos sair um pouco daqui e nos conectar com as coisas que são eternas. Como nós podemos viver tão envolvidos só no efeito, sem conhecer a causa de algumas coisas? É como a febre. Você já observou, as pessoas estão com febre, aí elas só tomam remédio para a febre. Está tratando o efeito. Mas o que causa? Às vezes é uma garganta que está cheia de pus. Tem que tratar na causa. Tem que tomar um antibiótico, porque enquanto não tratar, a febre vai ficar voltando. Às vezes nós estamos vivendo assim, tratando só o efeito, sem conhecer a causa de algumas coisas. E a causa de alguns atrasos, uma raiz de amargura. Uma insubmissão à palavra. Uma rejeição à palavra. Não quero nem saber desse assunto. É dinheiro, o meu dinheiro, eu não quero nem saber desse assunto, eu não dou e ponto final. Mas o que a palavra diz? Eu não quero nem saber. Às vezes não se fala com essas palavras, mas às vezes está dentro. Aí a Bíblia vai dizer, é uma insubmissão à palavra. E aí a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Isso é conhecer a causa de coisas. A gente entender que Deus não precisa de nenhum centavo seu. Deus não precisa de nenhum centavo meu. Mas quando eu reconheço isso, eu estou fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Não por uma necessidade dEle, mas é por uma correspondência minha. Ele foi quem me deu fôlego. E é interessante quando o apóstolo Paulo falando sobre isso, ele diz, Deus dá a todos a vida. Percebe que Ele dá a todos? Ele não dá a um grupo. E todo mundo trabalha e tem uma produção. Mas todos dão a Deus? Não. Deus dá a todos. Mas nem todos dão a Deus. Que grupo eu vou decidir fazer parte? Não, eu decido fazer parte do grupo que conhece o que a palavra diz e faço isso para corresponder com Ele. Deus dá a todos a vida. E aí eu preciso ter uma consciência. Essa capacidade que me deu foi o Senhor. E aí quando eu tiro periodicamente do meu bolso e entrego ao Senhor, eu estou dizendo, Senhor, isso aqui é correspondente à origem. São os direitos autorais mesmo. É eu reconhecer que foi o Senhor que me deu vida. Se eu não tivesse acordado, como eu iria ganhar isso? É dele a vida. Aí quando eu reconheço isso, eu estou me submetendo por amor. Um amor que Ele mesmo me deu.
O amor à palavra foi o amor que o próprio Deus nos dá para nós simplesmente amarmos. Mas essa demonstração, Ele não vai fazer. Somos nós. Isso é sujeitar-se à palavra. Isso é amar o Senhor acima de todas as coisas e, acima de tudo, entender essas coisas são espirituais. Quando eu venho à frente a ofertar algo, isso é espiritual. Isso não é simplesmente material, não é simplesmente natural. Se desconecta do natural. É espiritual isso. Eu gosto de falar sobre isso nos VCs. Lá a gente tem um momento de comunhão no final das nossas reuniões. E os lanches são levados por todas as pessoas. Se você participa, você sabe o que eu estou dizendo. E quando alguém se disponibiliza a levar, Sane, mulher de Deus, um pacote de biscoito, algo está sendo mudado em nós. É uma disposição de nos desprendermos. Porque no natural, o diabo gerou na humanidade essa prisão a determinadas coisas. Posso soltar. Mas sempre que nós soltamos uma garrafa de café, para que todos tomem, em um VC, em uma reunião, é algo divino, porque eu estou me liberando. Eu estou liberando. Eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem para mim. Porque Deus dá um filho, eu não posso dar uma garrafa de café, não corresponde com a natureza que eu recebi dele. Se eu não tenho disponibilidade para dar um pacote de biscoito, peraí, eu estou conectado só nas coisas naturais. Deus deu o seu filho no meu lugar. A minha natureza foi transformada no dia que eu nasci de novo. Está disponível essa liberalidade da minha parte. Agora eu tenho que exercitar. E à medida que eu vou exercitando, eu vou tendo prazer naquilo, que alegria em fazer isso. Isso precisa brotar dentro de nós, mas nós vamos precisar evidenciar isso. Amém, gente? O Senhor é bom. Sabe que a gente precisa saber que um espírito, ele sempre vai precisar de um corpo para operar. Nós somos um espírito. Todo espírito quer um corpo para operar. O apóstolo Paulo fala que lá no Senhor é infinitamente melhor do que aqui. Não é assim? Ele diz isso. Mas você percebe que ninguém quer morrer? Nós queremos viver o tempo que nós tivermos para viver aqui com saúde, em paz. É o nosso espírito querendo esse corpo para operar. O espírito precisa de um corpo para operar. O diabo precisa de um corpo para operar. Um traficante é alguém usado pelo diabo para destruir as famílias, as casas. As prostitutas, as pessoas que se permitem viver influenciadas pelo diabo de alguma forma para destruir os lares. É uma operação do diabo utilizando pessoas. Quando a Bíblia diz, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, é o Senhor operando por meio das mãos. Quando a Bíblia diz, olha, aquele que dá ao pobre ou cuida do pobre, empresta a Deus. Perceba no reino do Espírito, é Deus dizendo, se eu estivesse manifesto, era isso que eu ia fazer com ele. Você fez, então eu pago. Então é Deus operando por meio de um corpo. Eu sou um espírito. E eu quero dizer que os espíritos não vagam. O que vaga são demônios. Não existe espírito de fulano e de Beltrano vagando, não existe isso. O espírito é do Senhor. Quando ele sai do corpo, ele volta para ele. Não está vagando, não. O que vaga são demônios, é outra coisa. Mas espírito humano, gerado pelo Senhor, precisa de um corpo para operar. Então, quando nós fazemos isso, quando nós nos disponibilizamos para operar dessa forma, nós estamos fazendo, eu estou servindo ao Senhor. Um dia o Senhor esteve dentro de uma arca, e por mais que aquela arca fosse boa, mas ela não abraçava.
ela não falava com as pessoas. E aí o que eu preciso saber é que hoje Ele opera, Ele está dentro de mim, Ele me deu vida. O seu Espírito está em mim para eu operar. Abraçando alguém, dando uma palavra a alguém, levantando alguém, é o Senhor operando. É a vida de Deus em nós. Nós estamos correspondendo com o Senhor por causa dessas coisas espirituais. Sabe, na antiga aliança, a Bíblia fala lá em Isaías, no capítulo 55, o próprio Deus falando. E a gente precisa saber isso. Na antiga aliança, os pensamentos de Deus não eram os nossos. E uma coisa que nós precisamos aprender na nossa caminhada é fazer essa separação das estações, das dispensações. Os pensamentos de Deus não eram os nossos. Está escrito lá em Isaías 55:8. Estou falando sobre a antiga aliança. Lá diz: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Mas sabe o que eu preciso fazer? Saber? Isso mudou. Eu quero que você fique com isso. Talvez isso vá mudar muitas coisas na sua vida. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz assim: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. Ele diz: todavia, nós temos a mente de Cristo. Isso é uma menção a Isaías 40, versículo 12, que diz assim: ora, dizei-me, quem pôde medir as águas na concha de suas mãos? É uma pergunta. Aí diz: quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos, medir o pó da terra com alqueire, ou calcular o peso da terra, ou ainda pesar as montanhas na balança e colinas dos seus pratos? Aí é uma outra pergunta, aí segue: quem tem acesso à mente do Espírito do Eterno? Instruiu-lhe com os seus conselhos? Outra pergunta. Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos, esclarecimentos? Quem orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? São várias perguntas. Quem fez isso? Aí o apóstolo Paulo falando sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Não temos tempo para ler, mas eu queria que você anotasse isso para você também ler em casa. 1 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando ali sobre uma sabedoria humana e uma sabedoria de Deus. E aí ele vai no versículo 9 dizer: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. No versículo 10 diz: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito conhece todas as coisas. No versículo 12 diz: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Com qual objetivo? Ele diz: a fim de que possamos compreender o que Deus nos outorgou gratuitamente. O versículo 16 é o versículo que eu li no começo, diz: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Que mente de Cristo é essa? Eu vejo pessoas muitas vezes usar esse termo, dizer: vai fazer uma prova, mas eu tenho a mente de Cristo. Eu não quero negar de tudo isso. É claro que nós podemos usar fé, mas nós temos que entender o que está sendo dito. Ele diz: é o Espírito que nos foi dado. O Espírito que prescruta, que examina, que investiga todas as coisas. Ele diz: até mesmo as profundezas de Deus. Foi esse Espírito que Ele nos deu. Então a gente não precisa mais cantar a música do Thales, que diz: os seus pensamentos são maiores que os meus. Não, porque a gente agora pode mudar a nossa oração. Senhor, os teus pensamentos são mais altos que os meus. Aí o Senhor está dizendo: mudou isso. E aí a gente precisa adequar a nossa oração, porque é uma outra dispensação. Senhor, muito obrigado pela capacidade de pegar pelo Espírito informações que mudam a minha realidade.
O teu Espírito me capacita a pensar como o Senhor pensa. Eu não estou dizendo que você está vivendo isso. Eu estou dizendo que está disponível porque Ele deu o Espírito. O Espírito que está habitando em nós, que muitas vezes nós não estamos conscientes de quem Ele é o Espírito que prescuta as profundezas de Deus. Está morando dentro de nós. Como eu disse, a arca não tinha essa ação. Mas o Senhor mesmo programou: eu vou morar dentro deles. Vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, falando sobre a sensibilidade. Eu vou morar dentro deles. Essa é a condição da nova aliança. É o Espírito que está dentro de você. Se você nasceu de novo, o Espírito de Deus passou a morar dentro do homem, com o novo nascimento. Sem o novo nascimento, o Espírito de Deus não mora dentro do homem. Mas se você nasceu de novo, esse é o Espírito que o Senhor nos deu. É um Espírito que vai nos capacitar a receber coisas pelo Espírito. E aí nós vamos aprender pela palavra, renovando a nossa mente e dizendo: eu quero pensar como o Senhor pensa. Porque a Bíblia diz que Ele projetou dias para nós vivermos. E como nós vamos saber? Como são esses dias? Está disponível, Ele criou. Mas pode ser que nós não estejamos vivendo. E eu preciso saber. Como eu vou saber? Pelo Espírito. Recebendo pela sua palavra, aprendendo a palavra, recebendo do Espírito. Eu vou me encaixar nos dias que o Senhor propôs para eu viver. Isso é pensar como Deus pensa. Senhor, eu quero pensar como o Senhor pensa. Porque o Senhor mesmo me habilitou para isso. Pelo Espírito. Isso é uma consciência das coisas espirituais. É sair daqui e dizer: é uma consciência, algo que eu posso buscar lá de dentro no Senhor, na palavra. A unção está disponível e a gente fica tratando como algo comum. Não, nós temos que sair lá fora hoje com uma visão diferente. Eu sou um ser espiritual. O Senhor me deu o seu Espírito. Eu posso pensar como Deus pensa, eu tenho que crescer nisso. Aprendendo pela palavra, aprendendo a fluir no Senhor, aprendendo a fluir, aprendendo a crescer, aprendendo sobre o alimento da palavra, mergulhando nisso, não só de domingo, agora no outro domingo eu como um pouquinho. Não. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor disse a Ezequiel: e coma a palavra. Coma a palavra. Nós precisamos comer a palavra. E isso vai trazer para mim e para você um crescimento. Nós vemos aquele momento que Jesus, lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, ele diz, naquele contexto ele chega ali, quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, Mateus capítulo 16, versículo 13, é o momento da revelação de quem é Jesus. Talvez hoje para a gente esse momento, talvez seja algo que passa. Quem é Jesus? Para a gente já talvez muito claro. Mas para eles, aquilo era uma revelação. E aí aqui diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta, mas vós, vocês que são aqui mais de perto, vocês que têm mais uma noção das coisas espirituais, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus responde para ele, ele diz, olha, não foi carne nem sangue que te revelou. O que é isso? Não foi da tua mente, não foi essa resposta não veio das coisas naturais, não veio do que você sabe, não veio do que você ouviu. Isso foi o próprio Deus, foi das coisas espirituais que você recebeu. Ele disse, não foi carne nem sangue que te explicou isso, que te disse isso. Isso é algo espiritual, Pedro. É essa consciência que nós precisamos entender. Que nós precisamos viver, que nós precisamos estar. O Espírito Santo está dentro de nós. Para nós nos movermos. Para nós amarmos, para nós perdoarmos, para nós abraçarmos, para nós ofertarmos, para nós levantarmos alguém.
para nós ensinarmos essas verdades a outras pessoas que estão cativas, para nós sermos um corpo que vai restaurar outras pessoas, o próprio Deus se movendo através de mim. Deus vai se mover por seu intermédio, através do seu corpo. Eu tenho que entender isso. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Amém, gente? O Senhor é bom. Eu tinha outras coisas para falar, não vai dar tempo. Nós temos o nosso momento de ceia agora. Eu queria que você ficasse de pé. Mas eu queria que você saísse daqui com essa consciência. Inclusive no que diz respeito à nossa ceia. Isso não é algo natural. Isso não é um ritual. Isso é algo que a palavra diz que nós precisamos fazer. O próprio Jesus disse isso. Ele nos deixou ordenanças. E nós precisamos cumprir correspondendo com ele. Mas aprendendo. Em tudo que eu estou fazendo, envolve algo natural. Porque nós temos esse corpo. Mas há algo espiritual envolvido. Tudo. Em tudo há algo espiritual envolvido. Eu queria, antes de ceiarmos, eu queria fazer um convite especial. Eu queria saber se existe alguém aqui essa noite que nunca recebeu Jesus. Se você tem dúvida a respeito de se você morresse amanhã, para onde você iria? Se há essa dúvida em você, eu preciso dizer a você, você precisa receber Jesus. Um dia nós voltaremos para o Senhor, esse Espírito voltará para o Senhor. Mas aqui, em vida, nós temos uma oportunidade, dada pelo próprio Senhor. Uma decisão. Nós precisamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Talvez algo esteja queimando aí dentro de você. E é o próprio Senhor operando, mas existe uma parte que é sua de corresponder. Está disponível. Receber Jesus não é mudar uma religião. É mudar a sua eternidade. É dizer com todo o seu coração, Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Eu tomo essa decisão hoje, diante dessas pessoas que aqui estão. Alguém deseja fazer isso hoje? Todos salvos? Você pode pensar, pastor, eu já tomei essa decisão há um tempo atrás, mas eu percebo que eu me afastei. Eu já não congrego mais, eu estou distante. Se você está aqui nessa condição, eu quero dizer para você que esse é o seu momento. Nós somos uma família, nós queremos orar por você e declarar em nome de Jesus que nunca mais você vai se desviar, nunca mais vai estar longe. Alguém está aqui e deseja tomar essa decisão tão importante, tão decisiva para você. Todos salvos. Nós vamos participar da ceia agora. E eu queria dizer a você que se você nunca tomou essa decisão, não participe. A ceia é uma ordenança, é para os filhos, é algo santo e é algo espiritual. Amém? Eu queria chamar aqui o diaconato. Aleluia. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, está escrito assim no versículo 27. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado. Deseja receber Jesus? Então deixa eu... Glória a Deus. Qual é o seu nome? Luara. Você vai receber Jesus, você nunca fez essa confissão pública. Glória a Deus. Você está fazendo isso de todo o coração? Glória. De livre e espontânea vontade? Graças a Deus. Essa é a melhor decisão que alguém pode tomar. E essa decisão nós tomamos aqui em vida. Graças a Deus por você. Eu queria fazer uma oração. E aí eu queria que você repetisse aquilo que eu vou dizer. Amém? Diga, Senhor, eu te recebo
essa noite como meu único e suficiente Salvador. Me receba como a sua filha. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não sei se a sua família é tão grande, mas o que a sua decisão acabou de mudar na sua vida é que por dentro você nasceu de novo. E quando nós nascemos de novo, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nessa confissão existe uma mudança completa em nós, porque no novo nascimento está a nossa filiação e a nossa salvação. É em Cristo Jesus. Às vezes existe um engano lá fora que todos são filhos de Deus, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a filiação está aqui, nessa oração, feita de todo o nosso coração. E é nisso que está também a nossa salvação. Então você entrou, você faz parte dessa família, a família de Deus. Você deixou de ser uma criatura e passou a se tornar uma filha de Deus. Nós somos uma grande família, essa família preparou aí uma surpresa para você, olha para trás. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, eu não vou parar. Glória a Deus. E ela vai participar hoje da sua primeira ceia. Glória a Deus por isso. Uma salva de palmas para ela. Glória a Deus. Esse é o maior milagre que nós podemos ver. Alguém nascendo de novo, a sua eternidade foi mudada por causa dessa decisão. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 diz: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes quando alguém ouve essa palavra indignamente, aí a pessoa foge e já nem quer tomar ceia. Porque ela começa a olhar para a sua própria vida e ela começa a misturar os conceitos e não entende o que o texto está falando. Mas o apóstolo Paulo está falando sobre algo específico que nós inclusive devemos fazer nesse momento. Nos examinarmos, e ele diz no versículo 27, no que diz respeito ao corpo de Cristo. Porque eram pessoas que causavam divisão. A gente vê em 1 Coríntios capítulo 3, que uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Divisão. Em 1 Coríntios capítulo 6, os irmãos colocavam os outros na justiça. O apóstolo Paulo disse, não há entre vós alguém maduro que possa sentar, conversar com vocês, julgar as vossas causas? Porque o que estava acontecendo lá era divisão. 1 Coríntios capítulo 11, nesse contexto da ceia, ele está dizendo, o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Vocês estão divididos. Jesus hoje, por causa da obediência, está sentado à destra do Pai. E a Bíblia diz que nós estamos lá, com Ele. Mas nós estamos aqui. Ele lá, sendo o cabeça da igreja, nós aqui, sendo o corpo de Cristo. E o que eles estavam fazendo? O que é o discernir? É entender como eu tenho vivido. No que diz respeito ao corpo de Cristo. Eu causo divisões, eu formo grupos, como eu tenho vivido. Daqui a pouco nós vamos ter um minutinho para nós nos examinarmos. E eu quero que você seja cuidadoso para nos examinarmos quanto a isso. E contra os outros pecados, pastor, você deve se acertar com o Senhor. E a Bíblia dá a chave para isso. Se você não está vivendo correspondente a essa natureza que foi transformada, a Bíblia diz, vá até o advogado, é Jesus. A Bíblia diz que Ele é poderoso para nos perdoar. E aí nós vamos mudar a rota da nossa vida naquela área
o mais rápido possível. Ontem. Não é para você viver sem corresponder com essa natureza que foi mudada. Isso é uma aberração. Quando nós vivemos fora da natureza que foi transformada, é uma aberração. Mas para o contexto da ceia, ele está falando sobre algo específico, a divisão. E é sobre isso que nós vamos nos examinar. Amém, gente? Os diáconos vão servir e antes nós vamos orar por esses elementos e você vai esperar um pelos outros. Quando o diácono servir você, nós vamos fazer exatamente aquilo que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está nos instruindo. Nós não vamos comer um na frente e aí depois o outro nem come, não. Nós vamos esperar um pelos outros, evidenciando essa unidade, evidenciando essa mesma maneira de pensar, de caminhar, como um corpo. Você não está aqui e o seu braço na sua casa. Veio todo junto. Pois assim é o corpo de Cristo. Nós vamos caminhar no mesmo pensamento, em uma unidade. Não se separando ou se dividindo. Não. Nós vamos caminhar assim. Vamos orar, estenda sua mão para cá. Nós vamos consagrar ao Senhor esses elementos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui essa noite celebrando, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor um dia mudou a nossa eternidade para sempre, morrendo naquela cruz. E nós estamos aqui hoje para festejar essa mudança, Pai. Essa mudança em nossas vidas, essa mudança, Pai, na nossa eternidade. Nós consagramos ao Senhor esse pão sem fermento que representa o Teu corpo que foi moído em nosso lugar. Nós consagramos ao Senhor esse suco de uva que representa o Teu sangue, que foi derramado para nos dar um lugar, uma posição, uma nova condição, para nos dar a filiação do nosso Pai. Nós consagramos a Ti esses elementos em nome de Jesus. Nós vamos agora cantar uma música, celebrar o Senhor, e você vai ser servido pelos diáconos, mas espere um pelos outros. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor.
nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, diz: examine-se, pois, cada um a si próprio, e depois coma do pão e beba do cálice. Eu queria te dar esse 1 minuto, para você se examinar. Perceba que ele diz que você não vai examinar o outro. Ele diz é um exame próprio. Examinarmos como nós temos andado no corpo de Cristo. Não é para você orar, não é para você cantar, é para você se examinar. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A palavra diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Com essa consciência de que esse pedaço de pão, sem fermento, representa o corpo de Cristo que foi moído em nosso lugar, para nos dar uma outra condição, para nos dar salvação e uma filiação, e acima de tudo para mudar a nossa eternidade para sempre. Participe. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 25. A palavra diz: do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus, que foi derramado em nosso lugar, para nos dar uma vida eterna, para nos dar uma vida de prosperidade e para nos dar saúde. Se você tiver algum sintoma de enfermidade no seu corpo, creia que isso foi embora, isso está ilegal na sua vida, desde o dia que Jesus pagou esse preço. Você vai tomar esse suco e essa doença, essa enfermidade, esse diagnóstico, vai embora agora em nome de Jesus. Participe. A Bíblia diz que depois que Jesus fez isso pela última vez com os seus discípulos, eles cantaram um cântico. Nós vamos fazer isso agora e nós vamos fazer uma festa, celebrando, conscientes das coisas espirituais em nome de Jesus. Eu te agradeço,
Aleluia. Culto poderoso, palavra abençoada. Glória a Deus. Amém? Queridos, temos aqui algumas indicações de livros relacionados à administração de hoje. Esse daqui do Charles Capps, Autoridade em Três Mundos. Amém? Tem esse aqui do Kenneth Hagin, Zoe, a própria vida de Deus. A luz da vida no espírito do homem, do Charles Capps. E o novo tipo de amor do E.W. Kenyon. Amém? Passa lá na nossa livraria, adquire um desses, ou todos eles, né, desses títulos. Certamente você vai ser grandemente edificado e abençoado. Amém? Queria saber onde é que estão nossos visitantes. Nós falamos no início do culto. Amém? Ó, ali atrás tem um pessoal acenando ali. Eles vão levar você para uma sala VIP. Vai ser coisa rápida. Amém? Salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Gente, só para lembrar, como nós já avisamos, já teve o Verbo News, o Rema está com 15% de desconto, então passa lá, faz a sua matrícula. Se você puder também, abençoe alguém, a matrícula, ou a parte da matrícula, abençoe a vida de alguém que vai fazer o Rema esse ano, amém? Glória a Deus. No sábado, às 18 horas, nós vamos ter o Visionários. Vai ser uma grande bênção. Venha, traga alguém com você. Se você é empresário, ou se você quer ser um empresário, né? Ou se você ainda é um profissional que só está pensando em ser, venha aqui, você vai ser grandemente abençoado. Vai sair daqui muito edificado, amém? Glória a Deus. É isso. Amém? Ministério dos Avisos finalizou. Levanta a tua mão. Eu declaro uma semana abençoada. Uma semana de coisas sobrenaturais acontecendo. Eu declaro fome e sede do Espírito sobre a sua vida. Eu declaro você acordando de madrugada, desejoso por buscar a presença do Senhor. E como nosso pastor sempre diz, se prepara, o seu telefone vai tocar com boas notícias. Amém?